Feche teus olhos, repita comigo esta oração e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo agora, não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Diga bem forte: eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Deu tempo de você achar aí, livro de Êxodo, capítulo 1, abra sua Bíblia, mas também abra o seu coração, pois Deus vai falar conosco neste lugar, em nome de Jesus. Diz assim: por isso o faraó ordenou, Gênesis 1, 22, por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Êxodo 2, verso 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Diga glória a Deus. Essa história, irmãos, que toda vez que nós lemos ela, fala poderosamente, se renova nas nossas vidas. E essa história começa relatando lá no versículo 22, quando o Faraó, o rei do Egito, com medo do crescimento acelerado da população dos escravos israelitas, ele então toma uma decisão, ele faz um decreto para poder limitar aquele crescimento daqueles escravos. Então ele traz uma ordem dizendo que quando as parteiras fossem fazer os partos, lembrando que naquela época não tinha hospitais, se nascesse um menino, aquele menino deveria ser morto, e a morte deveria ser jogar aquele menino no rio Nilo. Então aqui a partir do capítulo 2, começa a contar a história de Moisés, o homem escolhido por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. A Bíblia então diz que a mãe de Moisés, quando ela tem ali o seu filho nasce, lembrando também que não havia naquela época ultrassom, ela estava ali provavelmente durante toda aquela gestação, ela teve uma gestação apreensiva, uma gestação angustiada, porque ela ficava naquela apreensão, se nascesse menina, a menina iria sobreviver, mas se nascesse menino, o menino seria morto. Então chegou a hora do parto, o menino nasceu, e quando ela vê aquele menino, ela vê que ele é lindo, ela vê que tem algo de especial naquele menino. A mãe então de Moisés toma uma decisão, ela tem um posicionamento ali interno, ela diz: eu vou fazer de tudo, mas o meu filho não será morto, o meu filho vai sobreviver. Ela creu naquilo. Então a Bíblia diz que ela se esforça ao máximo para esconder aquela criança, para que os soldados egípcios não descobrissem que naquela casa havia um menino. E veja bem, irmãos, quem tem aqui filhos pequenos, já teve, sabe que esconder um bebê não é uma tarefa fácil, né, gente? Porque criança, bebê, ele tem o tempo dele, ele chora a hora que ele quer. Aquela criança suja aquelas fraldas, né, gente? Que a gente olha aquilo lá e fica imaginando como que consegue sair algo tão fedido de algo tão bonito, né, gente? Aquele cheiro se espalha. Então eu começo agora a imaginar como foram aqueles 3 meses.
E lembre-se que as casas não eram grandes assim como nossas, não, temos hoje paredes grossas que impedem, né, o som. Não, as casas eram extremamente pequenas, eles vinham praticamente todos ali amontoados. Eu imagino ao final daqueles 3 meses, aquela mulher está estressada, ela está cansada, ela não tem mais forças. Eu imagino que nas madrugadas ela nem dormia direito, com medo da criança chorar e acordar os vizinhos, os soldados entrarem e descobrirem que havia um menino ali, até o ponto que ao final de 3 meses, a Bíblia não vai nos dizer que chegou uma situação insustentável, ela chegou no limite, não tinha mais como esconder um bebê de 3 meses, então a Bíblia diz que ela está ali convicta, ela continua no propósito, o meu filho vai sobreviver. Então ela busca Deus, e Deus ali derrama sobre ela uma estratégia, uma solução. Diga-se comigo, uma estratégia, uma solução. Então a Bíblia diz que ela pega um cesto, e ela coloca ali um produto, uma forma de impermeabilizar aquele cesto, e ela coloca então o menino dentro daquele cesto, e ela começa então a observar o horário que as princesas, as filhas de Faraó, junto com as suas servas, elas iam tomar banho no rio Nilo. A história de Moisés é uma história que nós vemos até mesmo em filmes, né, da Disney, filmes de Hollywood. Quem assistiu, né, já viu essa cena. Mas veja bem, irmãos, a história real não é como aquela cena do filme, não. Na cena do filme, a mãe de Moisés coloca ele num cestinho, né, e solta ele no rio, né, na correnteza, e vem jacaré por cima, né. Não foi assim, não. Ela pegou um lugar muito estratégico, no meio ali de galhos e de juncos, colocou o neném na hora que as princesas iam tomar banho, e ali ela tinha que somente naquele momento para frente confiar em Deus. Não havia mais nada do que ela poderia fazer. Ela se esforçou por 3 meses, ela teve essa ideia, mas chegou um ponto que estava além da sua capacidade, um ponto que só Deus poderia fazer. E ali então aquelas princesas, elas vão ali tomar banho, elas veem o cesto, o menino começa a chorar, e agora eu imagino então a mãe de Moisés apreensiva lá na casa, talvez chorando com o seu filho, porque ela teve que colocar o filho no meio de um cesto, no meio das águas. A irmã de Moisés, enviada pela sua mãe, ela fala para a filha: filha, fica olhando, observe o que vai acontecer. Eu imagino, irmãos, agora aquela angústia, aquele suspense, o que a princesa vai fazer quando olhar o neném. Que decisão? Será que ela vai olhar aquele neném, aquele bebê, e simplesmente vai desprezá-lo e dizer: esse é um menino, filho desses escravos que meu pai mandou matar todos os nenéns homens que nascessem? Ou o coração dela se moveria de misericórdia, de piedade por aquele neném? E naquele momento, irmãos, que agora não havia mais uma ação do homem, naquele momento que não havia mais o que poderia fazer, ali se manifestou o poder sobrenatural do nosso Deus, e continua até os dias de hoje, irmãos. Quando nós chegamos no nosso limite, quando nós temos aquele momento que nós não temos mais o que fazer, para onde ir, Deus estende as tuas mãos, e nós podemos lembrar o que diz lá no livro de Provérbios, que o coração das pessoas está nas mãos de Deus, e Deus pode inclinar esse coração aonde Ele quiser. E Deus então inclina o coração da princesa, ela se move de piedade por aquele neném, e ao invés de mandá-lo jogá-lo no rio para ele ser morto, ela adota aquele menino como seu filho, e aquele rio Nilo, que simbolizava o fim de Moisés, se tornou somente o começo de uma nova vida para ele. Ele sobreviveu, ele cresceu, ele se tornou um príncipe, e anos mais tarde ele se tornou o salvador daquele povo, ele se tornou aquele que libertou o povo de Israel do Egito. Da mesma forma, irmãos, até hoje, quantos de nós talvez entramos aqui neste lugar, debaixo de um decreto, debaixo de uma sentença. Hoje talvez você está vivendo um momento angustiante, por causa de uma notícia ruim, por causa de uma notícia negativa que chegou até você. Talvez nesses últimos dias o RH da tua empresa te chamou
e te deu ali um aviso prévio, que você tem tantos dias para procurar um novo emprego, porque o seu pedido de dispensa já foi autorizado pela diretoria. Talvez alguns de nós, nesses últimos dias, fomos fazer um exame médico, e o médico então apontou aquele tratamento, e hoje você está aqui com medo desse tratamento que está à tua frente. Talvez alguém chegou para você na sua casa, sua família, um filho, um esposo, e disse: olha, eu não quero saber mais dessa família, eu não tenho mais amor por você, eu estou abandonando este casamento, eu estou abandonando este lar. Talvez o inimigo, ele soprou na tua mente e disse algo ali terrível na sua mente que só você sabe. Talvez ele colocou essa sentença sobre você: olha, quer saber do que? Você é uma pessoa falida, você é uma pessoa que ninguém te ama, você é uma pessoa que ninguém se preocupa com você. Sabe, quer saber do que? Você não tem futuro, realmente você faz tudo errado, você é um erro. E talvez hoje você está aqui debaixo desta opressão, desta angústia, dessa tristeza. Mas a mãe de Moisés, irmãos, ela não se intimidou por aquela sentença, ela lutou contra aquilo. A Bíblia diz que ela olha aquele neném e ela diz: esse neném é bonito, eu vou lutar por ele. Irmãos, e pode parecer simples, mas quando você estuda a palavra de Deus, sabe o que você aprende? Nenhuma palavra, nenhuma frase sequer nas escrituras ela está ali à toa. Quando nós estudamos a Bíblia, irmãos, às vezes nós olhamos a Bíblia, pensamos que a Bíblia é um livro tão grande, tão espesso, não é verdade? Com tantas histórias e informações, mas você sabia que a Bíblia é um livro extremamente pequeno, perto da grandeza de Deus, perto daquilo que Deus pode revelar para nós? Então a Bíblia não desperdiça espaço. Se a Bíblia coloca que a mãe de Moisés olhou aquele filho e viu que ele era bonito, isso é importante. Mas parece que não tem importância, irmãos. Por quê? Irmãos, vamos ser sinceros, para toda mãe, todo filho é bonito, não é verdade, irmãos? Então, meu irmão, se você não acha que ninguém é bonito, pelo menos para a tua mãe, você é muito bonito, viu? E se a tua mãe fala que você é muito bonito, olha, fica feliz, né? Porque alguém já está achando. Porque para a mãe, irmãos, todo filho é bonito. Parece que não faz sentido essa frase na Bíblia. A mãe de Moisés olhou para ele e viu que ele era bonito. Por que Deus iria colocar isso na Bíblia, se isso é algo extremamente normal? Mas, irmãos, quer saber de algo? Às vezes, quando nós estamos cansados, quando nós estamos frustrados, quando os resultados não aparecem, sabia que é normal, às vezes aquilo que você achava bonito começar a parecer feio? Porque agora você começa a olhar, olhe para cá, aquilo com os olhos da frustração. Quantos de nós, aquele emprego que era lindo, começou a se tornar feio? Quantos de nós, aquela empresa que era um sonho, às vezes estamos começando a olhar aquela empresa como um pesadelo. Às vezes até passa na nossa mente: como eu era feliz e não sabia. Você já escutou alguém falar isso? Que absurdo que nós falamos. Às vezes aquela família que era algo que você amava, talvez se tornou um fardo. Aquele lugar que você tinha o prazer de estar ao final de um dia de trabalho, não via a hora de voltar para lá. Quantos de nós, talvez, aquela casa, aquele lar, é o último lugar que nós queríamos estar, porque nós estamos, o que, irmãos? Cansados. Tome muito cuidado quando você estiver cansado, tome muito cuidado quando você estiver frustrado, porque a sua tendência será de olhar aquilo que é bonito, mas agora olhar com um olhar como aquilo que agora é feio. Por isso, irmãos, nesse momento, nós precisamos ter o quê? Sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Sabe, igreja, nós que temos o Espírito Santo, nós temos que entender que uma pessoa cheia do Espírito Santo não é alguém irracional. Alguém cheio do Espírito Santo não é alguém que vive assim, um mundo de ilusões. Não, nós podemos ser cheios do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo também podemos ter o quê? A razão, podemos ter a sabedoria. E nós temos que entender que em alguns momentos nós temos que tirar a emoção da frente e agir com a razão.
e recuperarmos o sentido, e deixarmos o Espírito Santo curar a nossa visão, e recuperarmos a essência daquilo, e dizer: quer saber do que? Isso aqui sim, ainda é bonito, mas é que eu estou olhando com o olhar do cansaço e da frustração. E de lembrar, talvez, às vezes é preciso recuperar o sentido, dizer: olha, esse emprego talvez não é como aquilo que eu gostaria, não é bonito como eu achava bonito, mas quer saber do que? Viver desempregado é muito pior. Às vezes é preciso recuperar a razão, e lembrar que aquele carro que te dá uma dor de cabeça, que não para de quebrar, que andar a pé ainda é muito pior. Que aquela família que talvez não é como você gostaria, mas ainda é muito melhor do que viver solitário. Que talvez aquela situação, aquele ministério, aquela célula, talvez não é mais tão bonita como aquele momento, mas vale você lembrar que foi Deus que te escolheu, foi Deus que te colocou ali para liderar aquela célula, e Deus está contando com você. A mãe de Moisés, irmãos, ela não permitiu que aqueles meses de angústia, aqueles meses de trabalho intenso, fizessem com que ela olhasse aquele menino de uma forma feia. O que será que Deus colocou na tua vida, mas você permitiu que o cansaço, a frustração, fizesse você olhar aquilo que era belo, a olhar agora como algo feio? Que o Senhor Jesus, irmãos, a minha oração por todos nós é que Ele possa curar a nossa visão. Quantos precisam desta oração? Eu preciso dela. Eu preciso que o Senhor cure os meus olhos. A perda, irmãos, daquele menino era iminente. A qualquer hora ele podia ir embora. Ela olhava aquele menino e via o futuro dela se perdendo, o futuro daquele menino. Talvez você tenha olhado o futuro da sua vida, os anos da sua vida, e você diz: eu estou perdendo os melhores anos da minha vida. Eu estou perdendo, irmãos, a melhor época da minha vida. Irmãos, você não precisa ter medo do seu futuro, porque a Bíblia diz que aquele que está no Senhor, os melhores dias ainda estão sempre para ser vividos. Eclesiastes diz: não diga que o tempo passado foi melhor, olhe para frente e creia que o melhor dia ainda está para ser vivido, o melhor salário você ainda está para ganhar, a melhor posição ainda está para você experimentar, o melhor do Senhor ainda está para acontecer. Aquela mulher chega ao ponto, irmãos, que não tem mais o que fazer, ela chegou ao limite dela. Como muitos talvez entraram hoje aqui ao seu limite, não há mais crédito nas financeiras e nos bancos, não há mais o que falar para aquela pessoa, você já disse tudo. Aliás, parece que quanto mais você fala, mais brigas e confusões acontecem, não há mais soluções, não há mais força para tirar. E naquele cenário, o futuro indo embora, cansada, sem mais o que fazer, aquela mãe, ela continua firme no propósito, ela continua firme na sua decisão: o meu filho vai sobreviver. Sabe, igreja, todo milagre tem que começar dentro de você, todo milagre tem que começar no seu interior, uma decisão interna, aonde você crê, aonde você confia: eu vou viver esse milagre do Senhor, eu não aceito esta situação, eu não aceito como aquilo está acontecendo, o meu Deus é Deus de milagre, eu não aceito essa doença, eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito essa maldição, pois o meu Deus é o Deus do impossível. Se você tem um filho e você consagrou esse filho ao altar, hoje nós apresentamos uma criança aqui, irmãos. Apresentar crianças no altar não é uma cerimônia simples, não. Se você consagrou o teu filho no altar e Satanás está investindo contra o teu filho, se levanta em autoridade, põe o dedo na cara de Satanás e diga: Satanás, o meu filho pertence ao Senhor Jesus, ele foi consagrado no altar, solta ele em nome de Jesus. Se você consagrou o teu casamento no altar, você não fez uma cerimônia qualquer, você esteve aqui e pediu a bênção de Deus sobre ele, e Satanás está investindo contra o teu casamento, expulsa ele e toma essa decisão: Satanás, o meu casamento você não vai tocar.
Se o inimigo tem se levantado contra o seu trabalho, e você sabe que foi Deus que te deu aquela empresa, foi Deus que te colocou naquele lugar, repreenda e tome uma decisão. Satanás, você não vai roubar aquilo que Deus me deu. Levante as suas mãos agora, comece a orar agora em batalha espiritual, comece agora a tomar essa decisão. Como a mãe de Moisés, ela disse: meu filho não vai morrer, ele vai sobreviver. Milhares de crianças foram mortas, porque não tinha uma mãe como Moisés tinha, mas hoje você está aqui para viver o sobrenatural do Senhor. Ele te trouxe neste lugar, ele diz: meu filho, se levanta em fé, se levanta em coragem, se levanta em ousadia. Se você está com medo do seu futuro, se você não sabe o que fazer, diga: Senhor, eu creio, o meu futuro está em tuas mãos. Coloque a sua vida novamente nas mãos do Senhor Jesus. Fale agora com o Senhor com a sua mão levantada, mesmo assentado. Aleluia, Senhor. Nós te buscamos, nós te desejamos, Senhor. Fale com Ele agora, fale com Ele agora. Agora é o seu momento. Diga: Senhor, eu não aceito perder o meu filho, eu não aceito perder a minha filha, eu não aceito, Senhor. Foi o Senhor que me deu, Senhor. Oh Deus, ó Pai, o Senhor me deu a vida, o Senhor me deu a saúde. Eu creio nesta cura, eu creio, Pai, no teu livramento. Esta perseguição contra mim, oh Deus, ela vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Se você crê na sua oração, aplauda ao Senhor Jesus, exaltando o seu nome. Glória a Deus. E quando, irmãos, nós começamos a tomar essa posição, nós abrimos a nossa mente e os céus se abrem para que a solução e a estratégia venha dos céus até nós. E eu quero profetizar que Deus está abrindo a tua mente e você receberá soluções e estratégias. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos de ideias do Senhor para enfrentarmos. Eu imagino, irmãos, a mãe de Moisés ali, ideias para conseguir proteger aquela criança, 3 meses, e vem aquela ideia então de colocar naquele cesto. Ela se reinventa, ela tem algo que ninguém pensou. Um dos maiores desafios dos tempos que nós vivemos, irmãos, é o desafio do se reinventar. O mundo tem mudado de forma constante, muito rápida, e muitas vezes nós temos dificuldade, não é verdade, de acompanhar essas mudanças, e sentimos-nos para trás. Às vezes sentimos até uns dinossauros, não é verdade? A gente sente que a gente não entende este mundo. E quantas vezes isso gera um medo dentro de nós: será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir acompanhar essas mudanças tão aceleradas que estão acontecendo? A verdade, irmãos, é que nos próximos anos, aquele que não tiver a capacidade de se reinventar, terá muita dificuldade de ser bem sucedido. Pesquisas, por exemplo, elas apontam que nos próximos 3 anos, presta atenção, não são 30 anos, nos próximos 3 anos, no Brasil, mais de 7 milhões de brasileiros vão ter que ser treinados em novas habilidades nas quais eles não foram preparados. Nós vamos ter que aprender nova forma de trabalhar, nova forma de liderar, nova forma de vender, nova forma de produzir. O mundo ele está mudando. Alguns anos atrás, quando uma empresa ela contratava um funcionário, ele precisava de em média de 4 dias para ser treinado nas suas novas funções. Você sabe quantos dias isso leva hoje nos dias atuais? Hoje em dia uma empresa, ela precisa de cerca de 40 dias para treinar esse funcionário, porque o que ele precisa fazer ele não sabe fazer. Nos Estados Unidos hoje, 25% de todos os trabalhos, dos empregos que existem hoje, há 25 anos atrás não existiam. Os nossos jovens adolescentes estão sendo preparados para algo que eles nem sabem ainda, nem existe ainda. E eu sei que quando nós ouvimos isso, isso mexe com todos nós. Isso às vezes traz uma angústia, porque não estamos preparados. Quando nós estávamos aprendendo a mexer no Face, o pessoal já parou de usar o Face, começou a usar o Instagram. E agora que a gente está ficando mais ou menos no Instagram, irmãos, já estão mudando para outro. Os adolescentes já nem estão usando mais.
Na verdade, pesquisas apontam, quando os pais começam a usar, aí que eles caem fora, viu, irmãos? Né? Adolescente não quer o pai perto, nem no Instagram, nem na rede social. Mas a minha oração por todos nós, nesta noite, eu quero orar ao final dessa mensagem, é que Deus te dará a capacidade de se reinventar. Claro sim que temos que fazer nossa parte, sermos humildes, estudarmos, aprendermos, reciclarmos. Mas irmãos, você tem um Deus que é especialista em todas as áreas da vida. E se existe um Deus que sabe sobre se reinventar, se existe um Deus que sabe sobre o que é ser atualizado, este é o nosso Deus. Você sabe qual é a maior prova de renovação, de inovação, de atualização que existe nos dias atuais? Que muitas vezes nós nem percebemos. Está aqui, ó, a palavra de Deus. O maior símbolo de atualização, de reinvenção, escrita há milhares de anos atrás, mas se você começar a ler ela de forma profunda e verdadeira, parece que ela foi escrita ontem para falar aos nossos corações. E esse Deus está aqui para te capacitar. A mãe de Moisés, irmãos, sabia que ela precisava de toda a ajuda possível. Ela chamou a sua filha para ajudá-la. Sua filha ficou ali naquela posição estratégica. Irmãos, milagres na nossa vida não são conquistados sozinhos. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos estar ligados ao corpo. Por isso há um grande ataque do inimigo para nós os isolarmos. Há um grande ataque do inimigo para nós distanciarmos e ficarmos no nosso cantinho, numa falsa comunhão. Mas eu quero que você vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: você precisa do corpo de Cristo. Diga para ela, faz assim com o seu dedinho, diga para ela assim: nada de ficar sozinho. Fala para ela aí. Então, irmãos, a mãe de Moisés, ela coloca aquele menino nas águas. Você se lembra que qual era o destino de morte dos meninos hebreus? O rio Nilo. O rio Nilo era o lugar aonde os meninos tinham que ser jogados para serem mortos. E é no mesmo rio Nilo que ela coloca o seu filho. Ali que era para ser o lugar de destino de morte, aquele rio que simbolizaria o fim da vida do filho dela, é naquele lugar que se torna um lugar de começo de uma nova história para o seu filho. Ali se torna um lugar de esperança. E sabe, irmãos, o que Deus quer dizer para nós sobre isso? Que o nosso Deus, irmãos, Ele é especialista em transformar maldição em bênção na nossa vida. O nosso Deus é especialista em transformar tragédia em milagre sobre nós. O nosso Deus é especialista em transformar aquilo que veio para nos destruir, para nos levantar. Nós não podemos, irmãos, perder a nossa esperança. Não perca a sua fé. Creia naquilo que está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus. Quantos aqui são apaixonados pelo Senhor Jesus? Será que você pode crer que aquilo que você hoje olha como negativo, ruim, Ele vai transformar em bênção na sua vida? Deus vai transformar aquilo que veio para acabar com você em solução para o seu milagre. Esses dias conversava com a minha sogra e ela nos contou uma história, irmãos, impressionante. Há 40 anos atrás, quando ela começou a pregar a palavra de Deus, lá no bairro do Rochdale, na cidade de Osasco, ela começou numa casa muito simples, uma história até parecida com a nossa igreja também começou numa casa muito simples, a um quarteirão aqui da igreja. E ela começou a falar do amor de Jesus, mas muitas pessoas naquele bairro começaram a ficar incomodadas, e começaram a levantar mentiras e calúnias contra ela. Essa mulher aqui veio para perturbar o bairro, ela está incomodando, veio para enganar as pessoas, fazer lavagem cerebral, roubar o dinheiro delas, aquilo que falam até hoje. E chegaram a um ponto, irmãos, de fazerem um folheto e espalharem pelo bairro inteiro, falando mal, caluniando. E ela então foi orar e falar com Deus, falou: Deus, como que o Senhor pode permitir isso?
eu estou aqui para fazer o bem, ajudar as pessoas, levar o amor de Jesus, e olha o que estão falando de mim. Como você também nesses últimos dias pode estar falando: Senhor, o Senhor é bom, o Senhor sabe que eu tenho me esforçado, como o Senhor pode permitir isso na minha vida? Mas sabe, irmãos, o que o Espírito Santo diz para ela? O Espírito Santo diz para ela: olha, filha, você tem dinheiro para fazer folheto? Ela disse: não, Deus, eu não tenho R$1 sequer para fazer folheto, eu estou começando agora. E o Senhor falou assim: então, minha filha, fique calma, fique tranquila, porque eu estou fazendo propaganda gratuita para você por todo o bairro. E sabe, irmãos, o que começou a acontecer? Todo mundo ficou sabendo, aqueles folhetos começaram a ser espalhados, e ali aconteceu há 40 anos atrás, o que aconteceu lá no Egito. Deus pegou o coração das pessoas e começou a inclinar, e começou a gerar uma curiosidade, e as pessoas começaram a querer saber quem era essa mulher, qual era esse lugar, e mais pessoas começaram a ouvir para serem abençoadas, curadas e transformadas. Deus pegará corações de pessoas e inclinará ao seu favor. Talvez você está desanimado porque estão falando mal de você, espalhando. Fique tranquilo, Deus está fazendo o seu nome ser conhecido. Talvez você está sofrendo uma fofoca lá no seu trabalho, naquela empresa. Fique em paz, Deus está fazendo o seu nome chegar aos ouvidos dos diretores daquela empresa. O nosso Deus é especialista, irmãos, em transformar a tragédia em bênção. O nosso Deus é especialista em novos começos. Eu vou repetir: Deus é especialista em novos começos. O rio Nilo, que era para ser destino de morte na vida de Moisés, foi transformado no começo de uma nova vida. E aquilo que tem acontecido com você, que você pensa que vai ser para a sua morte, Deus manda dizer: eu estou transformando em algo novo e um novo começo para você. Se coloque de pé neste momento.